Estimados irmãos e irmãs, presentes hoje nessa celebração, particularmente Dom Tadeu, Bispo Emérito de Osório, Dom Tadeu, Bispo Emérito da Arquidiocese de Porto Alegre, prezados irmãos e irmãs do sacerdócio, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, autoridades civis, militares, da pessoa do prefeito, reguladores, irmãos e irmãs aqui das nossas paróquias, os que vieram também de fora, de Marau, para a minha terra, para esse momento particular para nós, aqui da Diocese de Osório, com três motivos que convergem para esta celebração. Primeiro, a solenidade da Imaculada Conceição, padroeira da paróquia e padroeira da Diocese de Osório. Hoje, grande solenidade em que a lembramos. Para nós, a abertura também da Catedral, depois de algum bom tempo em que ficou fechada justamente para a reforma, está aqui esse ambiente que fala por si mesmo, não precisa de muita explicação, e que é resultado de um mutirão muito grande. Muitas mãos participaram nessa obra, para deixar claro, não veio um tostão de fora, tudo construído com o apoio da comunidade e das comunidades. Isso é bonito porque está dizendo que somos uma igreja viva. É a igreja de pedras, ela é importante, é bonita, mas é muito mais importante e bonito ter vocês aqui hoje para este momento de abertura, sendo que não está tudo completo. Se percebe a ausência de alguns elementos. O fundo não vai ficar assim, os vitrôs lá também não vão ficar desse jeito. Mas é uma obra que esperamos completar até dia 10 de novembro do próximo ano, quando faremos a dedicação. Ela já foi dedicada nesse dia, 10 de novembro de 2000, e faremos então essa nova dedicação pela sua estrutura totalmente purificada. E o terceiro, e talvez primeiro motivo mais importante, a abertura do Santo da Misericórdia. Esse jubileu dos 50 anos do Vaticano II. O Papa, nesta manhã, já fez o seu rito de inauguração deste jubileu, da abertura deste ano, e progressivamente vão ser abertas as portas das basílicas vaticanas e das catedrais do mundo todo, onde está a Igreja Católica. O Ano Santo da Misericórdia, algo que talvez nem sempre conseguimos perceber, a grandeza, o significado humano e espiritual de fé que tem este momento, este Ano Santo da Misericórdia, onde todos e todas somos chamados a nos colocar como aqueles que seguem Jesus rumo à casa definitiva. Ele que é a porta da vida, entrando por ele, nós também desejamos e podemos encontrar a vida, encontrar o sentido da plenitude da vida que nos vem de Deus nosso Senhor. Muitas coisas poderiam ser ditas e, como a ocasião merece, não costumo, mas hoje escrevi também alguns pensamentos, tentando lhe trazer a riqueza neste momento, a partir justamente da celebração da solenidade da Imaculada e também a partir da abertura do Ano Santo da Misericórdia. Nós todos entramos no santuário, local privilegiado do encontro com Deus, que tem como aspecto principal da sua identidade a misericórdia. Eterna é a sua misericórdia.
Deus é misericórdia e compaixão. Nosso Deus é assim, pura misericórdia, pura compaixão, amor infinito para cada ser humano. De onde aprendemos isso? Toda a Sagrada Escritura, tanto Antigo como Novo Testamento, comunicam esse jeito de ser de Deus. Eterna é a sua misericórdia. Faz João dizer, sintetizando uma palavra só, Deus é amor. Deus é amor. Deus é coração. Deus é comunhão. Deus é misericórdia e compaixão. O Papa Francisco abre a rota da misericórdia com esta afirmação simples: Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. E acrescenta: o mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese. Sintetizar toda a dinâmica da fé cristã nessa expressão: Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Deus se mostrou quem Ele é e como Ele é na pessoa de Jesus de Nazaré. Se queremos conhecer Deus e nos encontrar com Ele, o caminho é a contemplação da vida e do ensinamento de Jesus, mediante a leitura orante do Evangelho. Encontramos-nos com Jesus, encontrando-nos com Jesus, não só conhecemos a misericórdia de Deus, mas a experimentamos. A experiência é essa que nos leva a prostrar-nos a seus pés, jogar-nos nos seus braços, deixar-nos carregar sobre seus ombros, como ovelha frágil e ferida, mas agraciada, com um amor infinito que esquece a ingratidão do afastamento e convida a entrar para a festa da volta à casa, que se abre para todo lado. O logotipo do Ano Santo, com a frase de Lucas: misericordiosos como o Pai, juntando dois protótipos, duas imagens do Evangelho, o Pai misericordioso e o bom samaritano, nos comunica artisticamente a profunda comunhão do cristão com Deus em Jesus Cristo, como também a nossa vocação e missão: sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. As leituras bíblicas que estudamos na liturgia de hoje nos trazem, em síntese, o tema da origem do mal no mundo, consequência da atitude de autossuficiência, rebeldia do ser humano, que não quer depender de Deus, quebrando assim a harmonia da criação. Isso foi consertado pelo próprio Deus, que quis precisar de uma mulher, a adesão livre da Imaculada Conceição, da qual nasceu Jesus, o Filho unigênito de Deus, que pela sua paixão, morte e ressurreição reconciliou todas as coisas. Nele, o Pai nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis no amor. Santos e irrepreensíveis no amor. O próprio Papa diz que esta festa da Imaculada Conceição indica o modo de agir de Deus desde os primórdios da nossa história. Perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. A misericórdia será sempre maior que qualquer pecado, e ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa.
na solenidade da Imaculada Conceição. Terei a alegria, diz o Papa, de abrir a porta santa. Será então uma porta da misericórdia, onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá esperança. No número 24 da Bunda, fazendo menção à oração da Salve Rainha, o Papa escreve: o pensamento volta-se agora para a Mãe da Misericórdia. A doçura do Natal nos acompanha neste ano santo, para podermos todos nós redescobrir a alegria da ternura de Deus. Ninguém, como Maria, conheceu a profundidade de Deus feito homem. O seu cântico de louvor, escutamos no Evangelho, no limiar da casa de Isabela, foi dedicado à misericórdia que se estende de geração em geração. Portanto, também nós estávamos presentes naquelas palavras proféticas da Virgem Maria. Isso nos servirá de conforto e apoio no momento em que atravessarmos a porta santa para experimentar os frutos da misericórdia divina. O ano jubilar é uma oportunidade que nos é oferecida para colhermos as graças imensas que o Pai está disposto a doar-nos, desde que acreditemos no seu poder, um poder feito bondade e misericórdia. Por isso, precisamos abrir a porta do nosso coração, deixá-lo entrar. Ele não costuma fazer violência, nos respeita demais. Este ano será um tempo de abrir portas. Sabemos que a porta serve para abrir e fechar. A casa que fica sempre fechada se enche de mofo, de aranhas e muitos outros insetos incompatíveis com um ambiente saudável. A casa, quando mais ventilada e iluminada com a luz do dia, fica aconchegante e acolhedora. Essa casa pode ser nossa pessoa, nossa família, nossa comunidade, nossa cidade, nossa sociedade. Como é a nossa casa? Como é a minha vida pessoal e minha família? É casa iluminada pela luz da Palavra de Deus? É casa aberta e acolhedora onde os irmãos de qualquer classe, raça, cor, religião possam entrar? Ou somos uma casa fechada a 7 chaves, onde ninguém pode entrar? Esse ano da misericórdia é um ano especial para todos nós. Todos temos algo a mudar, a nos converter, tanto em nossa relação com Deus, como com os nossos irmãos e irmãs de convivência. Abrir as portas a Deus, antes de tudo, para que entre com sua luz e poder purificador e nos liberte daqueles pecados de autossuficiência, orgulho, arrogância, ou quem sabe, falta de fé, pouca docilidade ao amor misericordioso do Pai. Abrir as portas aos irmãos a quem negamos nosso perdão, nossa amizade por coisas que, se colocadas na balança, pesa menos do que o vento, diz o Salmo. Muitas reconciliações podem ser feitas conosco mesmo, com os outros, com o nosso Deus e Senhor. Abrir portas para acolher irmãos e irmãs que precisam de nossa solidariedade e inclusão na comunidade, no mundo do trabalho, da educação, da saúde. Abrirmos portas para relações mais humanas e justas no âmbito social, econômico, político e
Abrir portas para sairmos em missão, irmos ao encontro dos afastados, nas periferias existenciais, daqueles que não tiveram a graça do encontro com Cristo e a postura do seu amor misericordioso. Abrir portas para o crescimento humano e espiritual, oportunidades de estudo, de profissionalização, de trabalho livre. Abrir portas para os pobres, doentes, marginalizados, os excluídos, os sem vez e sem voz de nossas comunidades. Abrir portas, quem sabe, ao próprio companheiro, companheira, filho, filha, pai, mãe, irmão, para quem às vezes se leva rancores e não se justificam. Cada um de nós é chamado a prestar atenção e perceber quando e onde deve abrir seu coração à acolhida de pessoas que esperam por uma presença amiga, por um gesto de perdão e reconciliação, por um abraço de carinho e que faz bem. Alegrar-nos com quem se alegra, chorar com quem chora, como nos pede a Gabriel dos Pés do Vaticano II. Como nos exorta o Papa Francisco, deixemos-nos surpreender por Deus. Deixemos-nos surpreender por Deus. Ele nunca se cansa de escancarar a porta do seu coração para repetir que nos ama e deseja partilhar conosco sua vida. A Igreja é chamada, em primeiro lugar, a ser verdadeira testemunha da misericórdia, professando-a e vivendo-a como o centro da revelação de Jesus Cristo. No coração da Trindade, do íntimo mais profundo do mistério de Deus, brota e flui incessantemente a grande torrente de misericórdia. Do coração da Trindade, do íntimo mais profundo do mistério de Deus, brota e flui incessantemente a grande torrente de misericórdia. Deixemos-nos alcançar por essa torrente de misericórdia. Abramos o nosso coração a esse Deus que vem no Natal, a esse Deus que já está presente no meio de nós. Aqui muito bem simbolizado na pessoa de Jesus, como o centro de nossa vida, para o qual tudo converge e do qual tudo parte, para irmos e sermos no mundo testemunhas do seu amor misericordioso. Que Deus nos dê a graça e fazer viva a experiência desse ano santo da misericórdia, conduzidos pelas mãos maternas da Imaculada Conceição. Que assim seja.